Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Oi Pode Falar, um podcast que vai ao ar toda terça-feira às 7 horas da noite. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, corre e se inscreve. Também estamos nas redes vizinhas e o nosso arroba é oi.podefalar, o pod ele é mudo. Hoje estamos recebendo Humberto Almeida, né? Vamos falar um pouquinho sobre educação financeira, voltado ao cenário de investimentos. Humberto, ele é professor e assessor da XP Investimentos e sócio da Golf Invest. Ambas empresas são voltadas à assessoria de mercado financeiro. Humberto, seja muito bem-vindo ao Oi Pode Falar. Oi, Dayana, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Desde já agradeço o convite. Fique à vontade, viu, Humberto? A gente vai bater um papo super legal, bem descontraído, tirar as dúvidas de todo mundo que está nos assistindo, tá, gente? Vamos lá. Humberto, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, o que é esse bicho educação financeira que nem sempre, nem todo mundo consegue assimilar. Pois é, educação financeira, Dayana, é o processo que o indivíduo ele tem que ter para administrar suas receitas e despesas. Vou trazer um exemplo mais claro. Imagina que você recebe R$2.000 por mês, mas só que o indivíduo ele tem a instrução de consumo, né? Para a gente ter uma ideia, o Brasil ele não tem a disciplina de educação financeira nas suas bases curriculares. Então, começando a ser inserida. Com isso, a gente foi instruído a gastar, nossos pais, nossos avós. Então, aquela pessoa que não tem educação financeira, ela quando recebe esses R$2.000, ela não tem aquele planejamento de traçar suas métricas de que aquele dinheiro tem que durar 30 dias e, se possível, sobrar um pouco dele. Então, a educação financeira faz você entender que há necessidade de você fazer um planejamento para que esse consumo não seja de imediato, fazendo com que você tenha benefícios futuros e, posso dizer até mais, oportunidade de crescimento alavancada. Então, a educação financeira, ela cria, ela desenvolve, né, oportunidades justamente voltados para essa educação que a gente não tem de base na escola. Com certeza. Hoje, os jovens, né, eles estão estudando bastante pela internet e isso está sendo vivenciado de uma forma até melhorada. Sim. Mas quantas pessoas que a gente olha, né, não tem o mínimo quando chega no dia 26, no dia 27, e elas recebem lá por dia 30, chegam a passar necessidade, justamente por não ter um planejamento inicial. Então, é necessário mostrar a essas pessoas que aquele dinheiro não é para ser consumido todo de imediato ou 2, 3 dias. Muitas vezes eu costumo falar, né, para alguns alunos quando estão na faculdade ou até para alguns investidores que, você ganhou 10 mil, mas o primeiro passo que você tem que fazer é poupar para investir para o futuro. O segundo passo é saber o quanto você gasta, certo? Para quê? Para que você tenha essa métrica e que você consiga honrar com sua receita todas as despesas, né? E o que sobrou é o que a gente chama de investimento, faça você ter lá na frente oportunidade. Porque já pensou, imagina ter uma oportunidade da gente comprar uma casa que vale 200 mil por 50 mil agora. Mas se chegou essa oportunidade para você e você não tem o dinheiro, o que é que vai acontecer? Pois é. Você vai perder a oportunidade, certo? E acontece bastante. Posso dizer com 95% da população brasileira, justamente por não ter educação financeira. Pois é, verdade mesmo. Humberto, muito tem se falado sobre o mercado financeiro, né? Que também eu acredito que seja algo muito difícil para algumas pessoas. E digamos que eu queira entrar no mercado financeiro, mas eu não sei nada, né? Tô leiga ali nesse cenário. Por onde é que eu, né, quem está nos assistindo, deve começar? Isso é uma pergunta muito importante. Às vezes a gente quer atropelar os caminhos. Às vezes a gente quer ultrapassar etapas. E o primeiro passo é a gente entender. Tá? Primeiro a gente tem que estudar sobre o que é o mercado financeiro, sobre como é desenvolvido o mercado financeiro, sobre qual o perfil cada pessoa tem para investir. O sonho hoje de muitas pessoas é ficar rico do dia para a noite e acha que o mercado financeiro é um passo para isso. Sim, pode ser,
mas não é dessa forma. Então, o primeiro passo que eu posso te dizer é estudar, procurar profissionais da área, profissionais que já tenham conhecimento. Vai ter muita gente aí na internet, no YouTube, no Google, que vai estar falando besteira, né? Vou te ensinar a ganhar 10 mil reais no dia, 5 mil reais no dia, ou você vai ficar rico do dia para a noite. Procura pessoas mais profissionais que trabalham na área, que vai te ensinar realmente o caminho verdadeiro de como você ter uma renda passiva lá na frente. Porque eu te digo, né, não é no curto prazo que a gente consegue enricar, mas a constância, pouco a pouco, vai fazer você enricar no mercado financeiro. Então, para se investir, seja em renda fixa, seja em renda variável, que a gente vai até falar um pouco mais na frente, você precisa conhecer o que é cada ativo. Você precisa conhecer o que é a Bolsa de Valores. Você precisa conhecer o que é um derivativos. Então, o primeiro passo é realmente estudar, procurar pessoas que trabalham na área educacional e você se instruir mais sobre isso. Você falou aí sobre perfis. E se a gente pudesse, né, se aprofundar um pouquinho nessa seara de perfis, o que seria, né? O que seriam esses perfis e como é que a gente consegue destacá-lo no mercado financeiro? Exatamente, né? Cada pessoa hoje, eu falo bastante isso, eu até brinco, né, com meus clientes, que cada cliente tem um perfil. E o que é o perfil? É a sensibilidade que ele tem para investir. Tem pessoas que têm sensibilidade ao alto risco, ele está submisso a correr altos ganhos ou prejuízo, né? Porque a gente não pode falar só que vai ter lucros quando o cara está submisso a altos riscos. Tem aquele perfil moderado que também quer arriscar um pouquinho a mais, mas também quer ganhar um pouquinho, diferente do perfil conservador. Que qual é o perfil conservador? É aquela pessoa que não quer correr risco, que não gosta de ver o seu saldo negativo ou a sua oscilação à lei do patrimônio negativa. E esse perfil, ele se dá também quando a gente chega numa idade um pouco mais avançada. Por quê? Quando a gente é novo, certo? A gente tem um perfil mais arrojado, a gente quer chegar um pouco mais no enriquecimento e a gente gosta de arriscar mais. Então, isso é notório. Quando a gente chega a uma certa idade, 60, 50 anos para cima, a gente tem que pisar um pouco no freio. Por quê? Porque se acontecer algum atropelo, né, se uma pandemia da vida e você estiver num perfil agressivo, o seu ativo vai descer. Então, talvez você não tenha mais tempo para recuperar. Então, essas pessoas, eu, como assessor de investimento, eu deixo bem claro para elas que o perfil dela é, no máximo, moderado. Então, o perfil do investidor, como é que eu sei o meu perfil? É simples. Vai lá no Google, certo? Coloca lá perfil do investidor, você vai responder 5 questões e vai sair de cara se você é conservador, moderado ou arrojado. Que legal, não sabia não. Porque, na verdade, ainda não sou uma investidora, né? Estamos aqui no campo da aprendizagem. Humberto, também muito se fala, né, nessa questão dos mitos. Se você também pudesse falar para a gente, né, essa questão dos mitos. Bem, hoje o maior mito é que você vai enricar do dia para a noite, né? Todo mundo acha que... se fala disso na internet, né? E isso é um mito, entre aspas, tá? Porque quando a gente vai para o mundo das criptomoedas, então, assim, poderá acontecer de você investir uma quantia muito pequena e você ficar milionário, de fato. Se der um boom ali numa moeda, como aconteceu com o Bitcoin, com Ethereum ou alguma outra micromoeda, certo? Mas no mercado financeiro, certo? Isso leva um pouco mais de tempo. Então, não pense que você vai botar 300, 500, R$1.000, R$10.000, você vai enriquecer rapidamente. Você vai enriquecer no longo prazo, certo? Que a gente chama, a cada pedacinho que eu vou colocando e aquele ativo vai valorizando, eu estou com o meu crescimento exponencial, que a gente chama juros compostos na matemática. Tá? Sim, então, sim. Toda vez que eu vou inserindo um pouco mensalmente, certo? Quando eu tiver uns 10, 15 anos, talvez eu esteja multimilionário. Outro mito, né, que o pessoal fala bastante também, que você não precisa ter muita grana para começar a investir.
Esse paradigma ele era muito forte antigamente, mas hoje você pode começar a comprar um ativo. Então, para você ter ideia, tem ativos que valem R$1 ou até abaixo de R$1. Você não é sugerido começar com isso, mas é um mito muito forte. Você pode começar com 20, com 30, com 50, com R$100. Então, é um mito muito forte no mercado, tá? Que você precisa ter muita grana. Ou então, quem está nesse mercado tem muita grana. Muito pelo contrário. Para você ter ideia, o maior investidor, pessoa física hoje, ele era engraxate. Então, ele começou muito pequeno. E hoje o cara ganha mais de R$1 milhão por mês. Por dia na Bolsa de Valores. Exatamente. Só de dividendos. Mas esse dinheiro eu posso tirar, um exemplo, posso tirar a qualquer momento? Qualquer hora, qualquer instante. Na Bolsa de Valores... Eu já tinha tirado. Você investe agora, sim, com 1, 2, 3, ou até mesmo antes de 1 minuto, você pode sacar. Tá? Agora, essa questão da Bolsa de Valores é bem assim, interessante e também bem arriscado, né? Porque eu não sei se eu estou falando algum besteirol, né? Você pode também ganhar muito, mas também você pode perder tudo, né? Nessa fração assim, de segundos também, de minutos. Ou não é assim que funciona? Existe uma segurança para quem investe em Bolsa de Valores? Vamos lá. Eu acho que a modalidade que você está falando é a modalidade mais agressiva que existe hoje no mercado financeiro. É aquela modalidade do day trader. Então, existe isso sim. Vamos supor que você colocou R$10 mil agora e você está disposto, certo? Você está disposto a querer ganhar 50 mil ou perder os 10 mil. Isso pode acontecer em instantes, tá? Você pode perder tudo em instantes, mas também você pode chegar a esse lucro aí em instantes. E esse mito que eu tenho que esperar 1 dia, 2 dias, 3 horas. Não. Isso você pode sacar no momento que você quiser. Lembrando que no day trader você tem que esperar apenas 1 dia para o dinheiro cair na sua corretora. Ah, sim. Humberto, digamos que eu queira aplicar dinheiro em bancos e corretoras. Que eu queira, né? O que é que eu devo saber antes de iniciar qualquer tipo de investimento? O primeiro passo é você entender. O segundo passo é você saber o seu perfil, né? Porque você tem que saber em qual ativo você vai alocar, ativos mais agressivos ou ativos mais conservadores. Disso, você vai entrar numa corretora que você deseja. Existem várias hoje no mercado. Eu trabalho na XP Investimentos, mas existem, entre outras, PTG, existe a Clia, que é da XP também. Se você for num banco hoje, você também vai conseguir fazer as mesmas operações, sendo que as taxas são mais altas e o atendimento é diferenciado. Então, assim, a corretora hoje é específica para investimento, o banco é específico para empréstimos. Então, existe essa diferença aí para que a gente possa salientar. Então, não tem dificuldade nenhuma, esse cadastro é feito em menos de 5 minutos. Depois você vai fazer o ingresso do capital, porque você precisa ter um capital. E se você não tem educação financeira, você não consegue poupar. Se você não consegue poupar, você não consegue investir. Então, é uma coisa interligando a outra, exatamente. né? Exatamente. Por isso, a importância de ter essa disciplina hoje nos nossos jovens. Tá? Então, um dos temas da minha tese, da minha dissertação de mestrado foi esse. Educação financeira para os jovens entre 15 e 24 anos, que ainda pelo IBGE era jovem, 24 anos. Mas eu não considero mais jovem, eu acho que é muito mais lá adulto, já deveria ter vários investimentos e inclusive patrimônio. Tá? Então não tem dificuldade de você abrir essa conta, seja onde for, e começar a investir menos de 2 minutos. É você escolher o ativo e ir lá fazer a compra. Eu não sabia não. A gente às vezes pensa que investir é só colocar o dinheiro, né? Sem pensar na tomada de decisão, sem pensar realmente direitinho, né? Eu nem sabia que tem esses perfis, né, de conservador. A gente escuta, né? A gente vê na internet, a gente ouve as pessoas falarem, mas profundamente, né, se aprofundando nos perfis, eu não sabia. E a diferença é bem grande assim, né? É bem interessante. Digamos que existam pessoas nos assistindo, né, que sejam iniciantes. E aí, como é que essa pessoa que é iniciante, um investidor, um potencial investidor iniciante, ele pode identificar o seu perfil, tá? E essa questão da tomada de decisões meio que se resguardando ali do risco. Vamos lá, né? Para quem está iniciando, é muito mais indicado que antes ele faça aquele estudo prévio, né, sobre todo o mercado financeiro. O segundo passo é que no mercado financeiro, nas corretoras, existe a função do assessor,
Essa é a minha função. Que vai ajudar as pessoas a alocar de forma correta, de acordo com o seu perfil. Então, são profissionais que têm certificados, precisa ter um certificado para ser assessor, certo? São profissionais que estão no mercado há um bom tempo, já têm um bom conhecimento e vai alocar os seus investimentos de acordo com o seu perfil e também de acordo com o prazo que você está sujeita a investir. Só para a gente ter uma ideia, chegou uma pessoa bem jovem essa semana no meu escritório, né? Eu fiquei até muito feliz, que ela disse que está estagiando e ganha R$ 1.320 no estágio. E ela disse que quer fazer... Assim não, viu? Pois é. E quer fazer seu investimento a longo prazo. Olha aí. E a gente fez um estudo que ela disse que conseguiria tranquilamente fazer uma poupança aí mensalmente de R$ 300 para investimentos. E a gente fez um estudo que, se ela poupar sagradamente por 30 anos, ela vai ter um valor superior a R$ 1 milhão. Se ela tem 18, ela vai se aposentar uma média com 48 anos. Então, é claro que, com o passar do tempo, ela vai conseguir ganhar mais, vai conseguir poupar mais, investir mais, e esse montante vai gerar aí um valor muito superior. Mas o que me chamou a atenção foi a atitude dela já começar com 18 anos. Porque eu, com 18 anos, eu queria comprar uma moto, eu queria comprar um carro. Exatamente. O jovem hoje, ele já está começando a pensar diferente, né? Então, são poucas as pessoas que têm esse pensamento. Eu ia te perguntar se entre a juventude, entre os jovens, existe esse pensamento forte já, essa cabeça voltada, né, para a educação financeira, para poupar, para investir. Se você, como assessor na sua realidade, você já consegue identificar entre a juventude essa pauta. São poucos. Poucos, posso né? dizer que de 100, 1 ou 2. É mesmo. De fato, o que os jovens hoje eu vejo, eles querem ganhar bastante dinheiro, é claro, mas eles não têm a ideia que como esse dinheiro pode trabalhar para ele no longo prazo, Sim. certo? Então, ele quer ter um bem hoje. Hoje a gente quer comprar uma moto porque está facilitado em 60 vezes. Hoje a gente quer adquirir um carro. Hoje a gente quer adquirir roupas caras. Então, a gente quer mostrar para as pessoas que geralmente a gente não é. Então, assim, se a gente tiver a ideia que uma camisa que custa 300, eu vou lá e invisto, daqui a 30 anos vai fazer uma diferença enorme na minha vida. Pois é. Então, é esse mecanismo mesmo de educação, de cultura que a gente não tem aqui no Brasil, é muito diferente dos Estados Unidos. Então, que a gente precisa inserir nesse mercado. Então, é isso que eu tento falar com todos os meus alunos na universidade, todos os meus alunos, até mais na NBA, que eu vejo lá quando eu vou lecionar, na área de finanças, que tem muita gente, inclusive, que não é mais jovem, que está lá entre 35 e 40 anos, totalmente endividada. Totalmente, que eu posso dizer, quebrado, que trabalha de manhã para comer de noite. Meu Deus. No popular falando, né? Sim. Então, essas pessoas, assim, vai ser mais difícil, porque tem uma casa para sustentar, porque tem uma parcela do filho da escola para pagar, porque tem uma empregada, talvez, para pagar, porque tem um condomínio, porque tem um aluguel, tem uma luz, tem uma internet. Então, de fato, é mais difícil. Então, É verdade. se a gente mudar esse cenário, tudo pode mudar no Brasil lá na frente, né? É uma soma de boletos, né, Com para certeza. pagar e ainda ter que ter aquele dinheirinho para poder investir, poupar, na verdade, ter aquela reserva, né, para uma emergência. Gente, lembrando para você que está nos assistindo, que acabou de entrar na nossa live, estamos aqui com Humberto Almeida falando sobre educação financeira voltada ao cenário de investimentos. Humberto, falando agora um pouquinho sobre estratégias. Que estratégias práticas podemos usar para minimizar os riscos de um possível investimento? Bem, isso aí, de fato, a gente tem que alocar de acordo com o que a gente está disposto, certo, ao nosso perfil. Então, se eu estou disposto a correr risco, a nossa estratégia vai ser utilizar do mercado de derivativos, utilizar da compra ali de ações, utilizar de alguns fundos imobiliários. Mas se eu sou da estratégia de não correr risco, é comprar renda fixa. É um LCA, é um LCI, títulos do governo, certo? Então, essa é a estratégia básica que todo assessor,
todo profissional do mercado vai dizer para você. Então, não tem outro caminho. Eu preciso entender, de fato, o meu objetivo, de fato, o risco que eu quero correr, para que eu possa alocar de forma correta nos ativos. Muito bem. A gente falou, né, se é preciso ter muito dinheiro, você já disse que não. Eu acredito também que, voltando um pouquinho sobre esse assunto, eu acredito também que é um mito muito grande na cabeça das pessoas, inclusive da minha também. Por muito tempo eu pensei assim. Eu ia conversando com o Márcio um dia, e Márcio disse que não, eu tenho um amigo e eu vou levar lá para conversar lá no podcast para ele explicar direitinho, porque eu acredito que isso seja uma das maiores barreiras também para quem quer investir, né? De repente, não tenho dinheiro não para investir não. E você explicou aqui que não, né? Que às vezes com um pouquinho ali, você conseguindo se policiar, eu não digo nem educar, acho que é se reeducar, né? Realmente priorizando aquele dinheirinho para investir para uma segurança futura, no futuro. Isso, né? Eu acho que a gente deve iniciar com o mínimo, com o que você tem. A gente tem que iniciar com o que a gente tem. E disso a gente vai pegando o gosto. Então, não tem um valor mínimo, como eu te falei. A gente pode começar até com R$1. Tá? Hoje tem ativos que custam R$1 na bolsa e abaixo disso. Acho que tem exemplos que a gente conhece bem, né, que o pessoal conheceu bem, que são algumas empresas ruins, que é a Oi. Né? Quem ouviu falar, teve muitas pessoas que começaram a investir na Oi por causa do valor. Tá? Isso é para quem é agressivo, né? Já para quem é um pouco mais conservador, o valor mínimo é a partir de R$30. Tá? Você consegue alocar em ativos que você vai resgatar no prazo de 1 ano, 2 anos, de 3 anos. Sim. Isso você vai escolher o prazo, então a partir de R$30. Títulos do governo também, a partir de R$30 você já consegue. E a gente tem a nova modalidade de título do governo, né? IPCA+, que vai trazer para a aposentadoria, ou então aqueles títulos mesmo que a gente está pensando lá, de 15 anos, de 10 anos, que vai fazer toda a diferença, tenha certeza. Você mesmo já pode começar a investir, né? Colocar seus dólares, né? Colocar seus dólares aí para se aposentar daqui a 5, 10 anos. Você cria um objetivo, nesse objetivo a gente vai mostrar o quanto deve ser aportado mensalmente. Que legal. Entendeu? Galera, lembrando que esse podcast ele conta com o patrocínio do Estúdio M4 Produções. Humberto, falando um pouquinho sobre objetivos financeiros. E tá ficando cada vez mais claro para mim aqui durante a nossa conversa que a gente ter objetivo financeiro, né, nos ajuda a gastar menos, nos ajuda a equilibrar a nossa vida financeira. E é isso, né? Se você pudesse também falar um pouquinho mais, a gente se aprofundar mais um pouquinho sobre isso. Com toda certeza, né? Quando a gente tem um planejamento financeiro alinhado, a gente consegue adquirir mais bens e, consequentemente, fazer as contas ser pagas em dias. Então, o primeiro passo que eu indico aqui, que eu deixo uma dica para o pessoal, é baixar aqui um aplicativo que vai te ajudar nesse planejamento. Então, tudo que você ganha e tudo que você gasta, você inserir nesse aplicativo. Existem vários, seja qualquer... se você esteja usando aí iPhone, se você esteja usando outro celular, tem um mobile, que eu gosto bastante. Mobile? Tem mobile. O mobile, tem também o planejamento financeiro. Quando você colocar esse nome, já vai aparecer lá vários apps que vai te ajudar. Então, o primeiro passo é anotar. Você tem que saber onde você está gastando. Sim. Porque você chega, todos os dias toma um cafezinho de R$15. Verdade. Aí você toma de manhã e de noite. Quando você vai olhar no seu orçamento, esse cafezinho está te custando R$600 por mês. Parece mentira, mas né? Você vai anotar o estacionamento. Então, você tem que saber onde está a sua dor. Pois é. Então, muitas vezes a gente vai gastando, e muitas vezes o dinheiro acabou e o que é que eu fiz com o dinheiro? Bate o desespero. Sumiu. E aí? Onde foi que eu gastei? Eu não sei. Então, quando você tem essa anotação, sim, você sabe onde você está gastando. E muitas vezes você pode corrigir através disso. Então, eu indico bastante. Vamos traçar. Eu ganho quanto? X. E o quanto é que eu estou gastando? Vamos nos anotar aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Todas as suas atividades, todas as suas despesas. Então, você vai classificar e você vai depois visualizar onde seu dinheiro está indo. E o primeiro passo, né, nesse planejamento é se pagar. Então, quando eu falo se pagar, se tu ganha 2 mil, 3 mil, um exemplo, vamos dizer que o cara ganha 5 mil.
Sim. 20% é para investimento, é para o futuro. Então, 20% é R$1.000. R$1.000 você vai investir, pensando na sua aposentadoria. E cria-se, Humberto, cada vez mais aquela ideia, né? E eu falo com propriedade, porque eu também já tive esses pensamentos, tipo, meu Deus, eu estou trabalhando só para pagar boleto. Pois é. Né? Porque você recebe, paga as contas e acaba não ficando com nada. Né? Você fica realmente nesse loop, nessa sensação de que, tipo, meu Deus do céu, será que a minha vida vai ser essa? Viver para pagar boleto, né? Mas é parte da gente essa iniciativa, né? Essa responsabilidade. Então, baixa esse aplicativo, tá? Baixa qualquer outro aplicativo, ou então uma planilha no Excel, ou então um caderninho, anota como você está gastando a cerveja, o churrasco, as saídas, os ingressos de show, a gasolina, a despesa com o carro. Seja o que for, anota mesmo e confere onde está o teu erro. Tá? Por quê? Porque tem que sobrar dinheiro. Se não sobrar dinheiro, tá errado. Tem alguma coisa errada, tá né? errado. E tem que ser corrigido. Como fazer para sobrar dinheiro? Se paga primeiro. Porque aí você vai administrar as outras despesas. Então, se pagando é o primeiro passo para que você tenha uma vida melhor lá no futuro. Se você não se paga, se você não investe, o futuro vai ficar difícil para você. Humberto, digamos que eu queira manter o investimento, seja pequeno, médio, longo prazo. Isso, né, esse pensamento, essa disciplina, ela me ajuda, né, a adquirir a tão sonhada liberdade financeira, né, quando eu me reeduco, quando eu tenho essa visão de realmente de poupar ali, eu posso realmente pensar, eu ou qualquer pessoa que está aqui nos assistindo, né, que também tenha esse pensamento, pode ter esse sonho, esse desejo de conquistar a liberdade financeira, ser mais independente financeiramente, digamos assim? Com toda certeza, né? O que a gente chama de independência financeira é não depender de nenhum meio, certo, para ter os seus custos de vida pagos. Então, se eu não for trabalhar hoje, não tem problema. No final do mês eu vou ter uma renda que vai superar as minhas despesas. Tem gente que faz isso com imóveis, sai comprando imóveis e vai alugando. Então, vai ter uma renda ali passiva pelos aluguel. Então, se ele for trabalhar, um exemplo ou não, naquele mês, vai receber através do aluguel. Tem gente que faz através de investimentos financeiros, de ativos financeiros. E eu costumo dizer que o primeiro passo é saber quanto é o teu custo de vida, ou quanto vai ser o teu custo de vida lá na frente, para que a gente possa entender o quanto deve ser o teu investimento hoje. Então, se o teu custo de vida hoje, vamos dizer que é uns 3, 4 mil, lá na frente com a inflação, isso vai, vamos dizer que dobrar. Então, vamos dizer que daqui a 10 anos teu custo de vida seja 8 mil. Então, quanto é que eu preciso ter investido para ter uma independência financeira daqui a 10 anos? Então, a gente vai traçar esse objetivo de acordo com o teu custo de vida e vai lhe dizer, é como eu acabei de falar, com 30 anos, a menina que vai investir a partir de hoje R$300 vai ter mais de R$1 milhão. Se a gente pegar esse R$1 milhão hoje, colocar em aplicação de baixíssimo risco, com garantia de FGC, dividida em 4 instituições, ela vai ganhar, no mínimo hoje, ela vai ganhar seus R$12 mil. E, Humberto, a gente está falando de R$300. Pode ser que lá na frente ela queira poupar mais, né? De 300 pode ser que passe para 500, pode ser que passe para 1.000. Então, esse valor ele pode vir antes desse prazo que você, como assessor, faz todo o estudo e planeja ali, né? Traça esses objetivos com ela. Ou pode vir nesse mesmo planejamento de 30 anos, só que pode vir um valor bem maior, né? Isso. A gente tem surpresa pelos caminhos, né? Pois é. Às vezes a gente está ganhando um salário de 1.300, ele pula para 3.000, daqui a pouco pula para 5. Se você, é como eu costumo falar para as pessoas, se você não consegue economizar com pouco, não vai conseguir economizar com muito. Porque o custo da sua vida vai aumentar e você não tem aquela educação de poupar, você tem a educação de gastar. Então, se você com R$1.000 você não economiza, você com R$10 mil você também não vai economizar. Não vai dar. Você vai dizer, o que é que eu fiz? Não, se minha vida hoje subir para 15, eu me estabeleço. Mas não vai. Seu padrão de vida vai subir, suas despesas vão subir e o salário não vai dar. Então, a gente tem que se adequar ao nosso padrão e começar a visualizar lá na frente. Então, não é o curto prazo que vai te fazer ser rico, é o longo prazo. Eu costumo sempre dizer isso. Só que fica rico no curto prazo é aquelas pessoas que ganham na loteria ou por algum acaso, né? Como eu falei, vai existir algum boom aqui
de algumas empresas que o cara colocou e deu um boom, feito o Magazine Luiza em um curto prazo de 5 anos, como, por exemplo, algumas criptomoedas. Então, assim, a gente não pode contar com acaso, a gente tem que contar com a disciplina. Então, essa disciplina vai te fazer a diferença. Tá? Eu acho que disciplina é a palavra-chave, né? Com certeza. Para quem quer investir, para quem quer ter essa educação financeira mais aplicada no dia a dia, né? E a gente não pode abandonar a nossa vida, né? A gente não pode abandonar nosso estilo de vida, de querer viajar, de querer ter um carro mais confortável. Pois é. A gente só tem que se adaptar. Então, quem é que não quer ter um carro bom? Quem é que não quer ter uma casa confortável? Quem é que não quer viajar, que está em Miami agora, que está nos Estados Unidos, está na Europa daqui a pouco? Todo mundo quer, mas aí você tem que se adaptar ao seu meio. Não deixe de viver, mas faça a adaptação da sua receita. Planeje direitinho, organize, né? Acho que é isso que você falou. Acho que o primeiro passo é a gente realmente colocar na ponta do lápis. E eu vou fazer isso quando chegar em casa, porque realmente eu preciso me reeducar financeiramente. Humberto, digamos que eu seja Dona Maria, que está nesse momento nos assistindo, do sofazinho da casa dela. Dona Maria não sabe nada de investimento. Nada, zero. E não quer entrar nessa seara, não quer investir porque não entende nada e ela acha que é um assunto muito técnico. Para ela saber, ela teria que estudar muito, teria que ter PhD, enfim. É assim que funciona. Ou Dona Maria, que está no sofazinho dela, tomando um cafezinho dela, pode ser uma investidora. Com certeza, a Dona Maria pode ser uma investidora, sim, e deveria ser. O primeiro passo é para que ela possa ter tranquilidade lá na frente, como eu sempre falei aqui desde o início do podcast. E não tem muito monstro, tá? Como eu falei para vocês, investimento hoje é uma coisa muito simples. O mais complexo é quando a gente parte para a área de investimentos agressivos. Então, isso tem um pouco mais de conhecimento, porque você tem que analisar cada empresa. E isso aí eu indico um profissional. Então, você vai procurar um assessor de investimentos para fazer essas análises para você. Se for o seu perfil, né? De agressivo. Verdade. Se não for, você vai verificar lá dentro da plataforma da corretora que você vai ter ativos que vão render 12, 13, 14, 15% ao ano. Você só precisa entender o qual vai ser mais vantajoso. Por quê? Quanto mais longos são os ativos, mais rentabilidade vai trazer para você. Tá? Não vamos cair nessa que o curto prazo vai me trazer mais dinheiro. Provavelmente isso é um mito, como eu falei para você. O longo prazo vai trazer mais rentabilidade em qualquer ativo que seja até em renda fixa. Então você vai ver o ativo que está mais pagando, você vai clicar no ativo e você vai colocar comprar. Pronto, daí você só vai acompanhar a rentabilidade mensal daquele ativo. É muito simples. Hoje as pessoas ficam muito presas em poupança. Poupança não dá dinheiro. Pois é. Inclusive, por muitos anos, poupança estava perdendo dinheiro. Supondo que um copo desse custava R$50 há um ano atrás. Os preços subiram. Hoje esse copo vale R$80. Vamos dizer que um ano atrás você tinha R$50 na poupança e comprava esse copo. O rendimento que trouxe com um ano, você chegou a ter R$60 na poupança. Então, o preço que o valor que você tem hoje na poupança, você não consegue mais comprar esse copo. Você teve aí uma depreciação do seu dinheiro. É o que a gente chama a inflação. Então, a inflação vem atacando, pode vir atacar novamente. A gente viu que os combustíveis começaram a subir um pouquinho esse mês. Então, vai assustar um pouco as pessoas. Então, nosso país ele é muito dependente de transporte rodoviário. Então, o combustível é um indicador de inflação. Então, a gente tem que acompanhar sempre as notícias. Então, quando é um cenário mais agressivo, eu aconselho procurar um profissional que vai estar à sua disposição lá na corretora de valor. E você não tem nenhum custo para um profissional. Quem paga é a corretora. Quem me paga é a XP. Então, assim, falando, é muito vantajoso você procurar um profissional. Ou seja, Dona Maria ela pode ser investidora, embora ela não conheça sobre investimentos, embora ela não aplique na sua vida a educação financeira, só basta ela procurar o lugar certo e o profissional certo para que ele auxilie. Com toda certeza. Ela deve fazer isso. É
uma emergência ela fazer isso, eu posso dizer. Muito bem. Humberto, e falando um pouquinho sobre profissões no mercado financeiro, a gente poderia se aprofundar um pouquinho nesse cenário, você falar para a galera de casa que está nos assistindo um pouquinho mais, né, sobre esse cenário? Com certeza, é muito bom falar sobre as profissões do mercado financeiro. Bem, as profissões do mercado financeiro, elas, por si só, elas ditam que pagam bem, mas não é assim, é um mito também. Vai depender da profissão e muitas vezes vai depender de você. Por exemplo, um assessor de investimentos, feito eu, ele pode chegar a ganhar 100 mil reais no mês ou pode chegar a ganhar 300 reais no mês. Ele vai precisar ter um instrumento chamado cliente. Então, quanto mais clientes ele tem, mais vai ser o valor que ele vai receber lá no final. Então, não é preciso ter faculdade, inclusive, para ser um assessor de investimentos. Só é preciso ter um ensino médio e fazer a prova da ANCOR. São 80 questões, acertando 56, você já está habilitado a ser um assessor. O passo que eu digo que para ser assessor é você ter relacionamento, é network, que a gente fala com pessoas com dinheiro. Caso você não tenha, você não vai ter tanto sucesso, certo? Isso é uma das profissões. Você pode ser bancário também, que é uma função inferior, né? Trabalhar em banco, tirar uma certificação CPA 10, CPA 20, que não é difícil, é fácil, tá? Igualmente a prova do AAI, né, da ANCOR, que é fácil também. E você pode entrar aí como gerente, ter um salário médio de 7 a 10 mil. Se você pegar uma gerência maior, vai subindo aí, pode chegar a ganhar seus 20 mil reais numa gerência maiorzinha, né, como gerente de contas. Você também tem outras funções, né, no mercado financeiro, ser analista, certo, de ativos, ser gestor de ativos, abrir um escritório de investimentos, enfim, desse patamar aí a gente costuma dizer que começa a subir o nível. Então, o salário inicial são a partir de 13 a 15 mil reais e não tem limite máximo, entendeu? Vai depender aí do quanto você está sendo considerado, que a gente chama no mercado, o guru do mercado. Então, as profissões, eu acho muito bacana esses jovens de hoje. Inclusive, tem até pessoas aposentadas, se aposenta do banco, se aposenta de onde está trabalhando, não querem ficar em casa, aí procuram uma profissão no mercado financeiro, tira ANCOR e vai ser assessor. Então, é bem-vindo. Só que eu digo o seguinte, se não tiver relacionamento, ele vai patinar no início. Então, assim, eu acho muito top e a gente está de portas abertas, né? Até para falar mais sobre isso em outro momento. Me chama lá no Instagram, me chama lá em qualquer que seja aí as mídias sociais, que eu vou te responder. Humberto, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Que pena, porque eu estou amando o nosso papo. Se você pudesse, né, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora, que está super interessado, né, no assunto de investimento e educação financeira, mas está um pouquinho assim inseguro, porque não entende muito sobre o assunto, enfim, N questões. Se você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa, o que você diria? Bem, o primeiro passo é dizer que já passou da hora de você começar a investir. Então, eu acho que antes tarde do que nunca. Nunca, verdade. Vamos começar anotando, como eu falei, baixa o aplicativo, ou então, se você não é de aplicativo, anota tudo que você gasta e tudo que você ganha. Depois compara no final do mês. Tem que sobrar. Se não sobrar, algo está errado. Lembrando que existem despesas extras, né? PVA, PTU, algumas outras despesas que não estão em alguns meses, que você precisa também provisionar. Tá? Outro fator é que, eu insisto em dizer isso, o investimento no longo prazo vai te trazer uma renda passiva muito bacana, a tal chamada independência financeira. Cria esse objetivo. Quanto é que tu precisa ganhar daqui a 10 anos para estar só viajando? Imaginou você está em Cancún hoje, próxima semana você está lá em Londres,
próxima semana você está no Rio de Janeiro e não está se preocupando em trabalhar nem com suas contas. Isso é possível. Então, basta você começar hoje e traçar até quando você precisa investir para ter essa vida, né? Então, eu acho que é necessário. Eu acho que eu estou muito nesse caminho de construir uma mentalidade diferente do que os jovens têm pregado por aí, que é o consumo, e gastar, só vou viver uma vez, e gasta tudo, e acaba com tudo naquele momento, e daqui a pouco está endividado, e daqui a pouco está no SPC e Serasa, e daqui a pouco não tem mais saída. Enfim, vamos mudar esse tipo de pensamento, tá? Não vamos deixar de viver, mas vamos começar a mudar e começar a construir riqueza, patrimônio. É simples, pessoal. É o pouquinho, é aquele 20% que você deve se pagar inicialmente. Pagando-se primeiro, depois você vai se distribuir nas suas despesas. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso não vai destruir famílias como tem destruído, né? É uma pena, mas acontece quando a gente está ruim financeiramente, a gente começa a descontar nos parentes, nas pessoas que estão próximas, e isso começa a respingar em outras pessoas, né? Com certeza. Eu acho que quem nunca fez isso, né? Quem nunca tá com contas atrasadas, né? Tá com um pensamento muito pesado, vai lá, desconta na companheira em casa, ou a companheira desconta no companheiro, nos filhos, e começa a destruir ali aquele relacionamento. Tudo por quê? Por causa das finanças. Então, é necessário construir um pensamento crítico em finanças melhor, é necessário economizar e, mais necessário ainda, investir. Então, fico à disposição. Meu Instagram, Humberto Almeida. Eu agradeço demais aqui o Oi Pode Falar, o seu convite, o convite do Márcio, tá? Estou à disposição aí para o que der e vier. Obrigada. Humberto, eu gostaria de agradecer, nós gostaríamos de agradecer a você pela sua participação, pela sua disponibilidade em participar do programa. A gente sabe que a sua vida é muito corrida e você conseguiu tirar um tempinho do seu dia para vir aqui conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas e as dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo. E é muito importante, porque falar de educação financeira é um assunto essencial nos dias de hoje. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, só tenho a agradecer e dizer que estou à disposição, pessoal. Então, me segue lá e vamos tirar qualquer dúvida que ficou aqui, né, nesse podcast maravilhoso, que vai ser um sucesso aqui na nossa região. Amém. Obrigada, Humberto, mais uma vez. Gente, estamos finalizando, tá? E eu gostaria de reforçar, para você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, corre e se inscreve, né? A gente está aqui toda terça-feira à noite, a partir das 7 horas. Você também que não nos segue nas redes sociais, TikTok e Instagram, nosso @ é oi.podefalar, o pod ele é mudo. Segue a gente, se inscreve para acompanhar tudo o que acontece aqui no Oi Pode Falar. Eu sou Daiana Borba e fico por aqui. Até o próximo episódio.